Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou dar a primeira aula falando de envelhecimento em camadas. Diane, por que é tão importante falar de envelhecimento de camadas? Porque se o seu paciente ou você não entender que a gente envelhece por camadas e que para rejuvenescer, você também precisa rejuvenescer por camadas, você nunca vai conseguir fazer vendas assertivas no seu consultório. Sabe protocolos onde você faz a associação de procedimentos para ter resultados mais incríveis, rejuvenescimento mais rápido e de maior qualidade? Para isso que serve. Toda vez que você fizer o seu paciente entender sobre o processo, tanto de envelhecimento quanto de rejuvenescimento, isso aumenta em muito a sua chance de conversão de venda, tá? Então é uma aula de envelhecimento em camadas para chegar lá no final e ensinar vocês a ter essa conversa com o paciente para melhorar aí as suas vendas no seu consultório, conseguir vender pacotes para você não ficar aí vendendo só botoquinho, porque a gente sabe que o botox é o que mais procura, mas não é um procedimento mais lucrativo dentro do consultório, né? Então vamos lá. Então no nosso primeiro slide aí, nós estamos mostrando as camadas da pele, nesse corte que fica numa visão bem legal para a gente entender que a nossa face, ela tem camadas. A nossa primeira camada é a nossa pele, que é dividida entre epiderme e derme. A nossa segunda camada, já presente aí no slide, é o nosso subcutâneo, o nosso tecido gorduroso, que em alguns livros ou até artigos até hoje, você pode ver com a nomenclatura de hipoderme, mas que não é mais utilizado. Hoje em dia a gente utiliza subcutâneo. Logo abaixo do subcutâneo vai ter o nosso músculo, que entre o subcutâneo e o músculo nós temos um tecido fibrótico conhecido como SMAS, que é o Sistema Muscular Aponeurótico Superficial, tá bom? Mas é o músculo. Logo abaixo do músculo, nós temos o nosso osso, o periósteo e o nosso osso. Já no nosso terceiro slide aí, eu já estou mostrando de uma forma mais aproximada essas camadas e mostrando, tá vendo essa árvorezinha aí, ó, ligando todas as camadas? Esses são os nossos ligamentos retentores, que fazem parte aí de uma das camadas da face, porque ele liga todas as camadas aí e ele é bem importante no nosso processo de envelhecimento e, claro, de rejuvenescimento, certo? Então, quais os fatores podem interferir diretamente nesse envelhecimento em camadas, tá? O primeiro fator é o nosso fator intrínseco. Diane, o que significa um fator intrínseco? Aquele que está no nosso DNA, que a gente traz no nosso DNA. Você pode ver aí que você vê pessoas de 30 anos mais jovens do que pessoas, às vezes, de 20 anos, né? Esses fatores, eles interferem diretamente. Pessoas, às vezes, com 40 anos que não tem uma marcação de bigode chinês que uma pessoa com 20 tem. Porque aquela pessoa com 20, ela tem no DNA dela, tá, uma genética mais propícia à formação, por exemplo, do bigode chinês. Isso vai em relação à flacidez. Você vê, às vezes, mulher de 60 anos que deveria estar com uma flacidez bem avançada, que não está com tanta flacidez assim, e pega mulheres de 40, 30 que deveriam estar com um grau de flacidez menor, já com um grau de flacidez bem avançado. Claro que a idade, que é um fator extrínseco, interfere diretamente, mas o fator intrínseco, que é o nosso DNA, a nossa genética, ela é muito forte dentro da gente. Você não tem controle sobre a sua genética. Então, não xingando a sua família, sua mãe, o seu pai, por ter te dado aquela genética ruim, porque é uma coisa que você não pode muito mudar. Já os fatores extrínsecos, eles sim interferem talvez até mais do que a genética e eles sim, vocês podem ter controle. Vocês não, os pacientes, no caso, todos nós aqui. E esses fatores extrínsecos incluem, tá? A idade, óbvio, do paciente, né? É um fator que pode alterar aí. A alimentação, a exposição ao sol, o consumo de bebida alcoólica, tabagismo, os seus cuidados no dia a dia, tá? Se você cuida ou não, usa algum produto ou não. Então, tudo que interfere,
que vem de fora pode interferir diretamente no seu processo de envelhecimento. E eu vejo aí, às vezes, pessoas que têm os fatores intrínsecos ruins, mas o fato de ter um controle muito grande sobre os extrínsecos acaba tendo um envelhecimento de qualidade. Então é importante que você fique atento aos seus hábitos de vida com relação ao seu processo de envelhecimento e o processo de envelhecimento do seu paciente. Então, o paciente sentou na sua cadeira, você tem que conhecer aquele paciente. Então, você tem que fazer perguntas como qualidade de sono, o que ele tem costume de se alimentar, prática de atividade física, se está ou não na menopausa, se expõe ao sol, se fuma, se bebe, se usa droga, vamos dizer, se tem algum cuidado de home care, se usa algum produtinho em casa. Isso tudo aí já vai norteando para você entender um pouco aí como está o grau de envelhecimento do seu paciente. Então, se a gente envelhece por camada e, claro, influenciada por vários fatores, né? Eu acabei de falar vários fatores que podem influenciar diretamente aí. Se eu lembrar mais algum, eu vou falando, por exemplo, o tanto de água que a pessoa tem costume de beber. Se eu for lembrando de mais algum, eu vou citando para vocês. Para você rejuvenescer, você precisa entender e precisa fazer o seu paciente entender que estratégias combinadas de forma individualizada são essenciais para sucesso nos seus tratamentos de harmonização, tá? Então, a gente envelhece por camadas. Para rejuvenescer, a gente precisa de estratégias combinadas por camada para conseguir rejuvenescer. Então, conhecer o seu paciente, entender as queixas dele, entender o processo de envelhecimento dele, são fundamentais para ter sucesso. Cuidado com a expectativa, principalmente com os pacientes que criam com apenas um botox, com apenas uma sessão de microagulhamento, com apenas uma sessão de bioestimulador, com apenas 1 ml de preenchimento. Então, as pessoas elas criam expectativas erradas e é a sua função como profissional alinhar a sua expectativa com o seu paciente, baseado na queixa dele e no processo de envelhecimento dele. E entender esse envelhecimento por camadas é essencial para tornar essa conversa e essa linguagem mais assertiva e mais visual para o seu paciente. Mas tá, Jeane, eu envelheço por camadas. De repente, o meu paciente que me procurou, a maioria das vezes, ele não tem o dinheiro para investir no rejuvenescimento de todas as camadas. Ou, Jeane, eu não tenho um olhar treinado para entender sobre esse envelhecimento em camadas. Como eu vou saber onde está o principal problema dele, por onde começar? Então, nesta aula de hoje, eu queria apenas que você entendesse que o nosso processo de envelhecimento ele é por camadas. E eu vejo poucos professores abordando desta forma este tema. E que você, como profissional, entenda que para rejuvenescer, e caso você, paciente, esteja me assistindo aqui no YouTube também, que você entenda que já que nós temos várias camadas e que a gente não escolhe onde envelhecer, a gente envelhece de uma forma integral e por camadas, não adianta você criar uma expectativa de fazer apenas um procedimento e conseguir um rejuvenescimento legal ou assertivo, tá? Então, entenda, conheça, estuda a anatomia dessas camadas para você ficar mais inteirado sobre tudo o que acontece, sobre cada camada em especial, para que você consiga sim, entender esse processo de envelhecimento de uma forma assertiva. Mas onde está o problema? Tá? Onde está o problema é o tema da nossa segunda aula, que vai ser um outro vídeo que vocês vão assistir aqui no canal. Então eu convido vocês a ativar as notificações lá no sininho. Se você assistiu e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. E se puder compartilhar esse vídeo com outros amigos da área aí,
que se interessam por harmonização e que querem aprender uma harmonização de uma forma leve, tranquila e principalmente assertiva para entregar aí resultados de excelência, compartilha com ele e faz ele ser aluno aqui do canal também, tá bom? Obrigada pela audiência e até a próxima aula.